Olá, hoje e agora. Você e toda a gente no mundo em mais de 10 idiomas. Vai poder se conhecer ainda mais e exclusivamente sob o aspecto ideológico. Esquerda ou direita? Quem sou? Esquerda ou direita? Quem sou? Faça de graça seu autoteste e obtenha certificado. Antes de fazer o teste, observe que as questões no teste não são de uma pesquisa e não são perguntas, são proposições. Proposições são enunciados. São muito diferentes de perguntas. Todas as proposições são necessariamente tendenciosas, mas temos um equilíbrio cuidadoso de preconceitos. Isso é algo que a maioria dos nossos críticos simplesmente não entende. O seu certificado nunca é pago. É grátis. A ideia é que você, ao ver seu certificado de tempos em tempos, pode voltar ao teste e reavaliar-se. Você vai sempre poder ver para lembrar-se. Para fazer seu teste de graça, acesse o link que acompanha este filme. Agora, eu convido você para que conheça a história das ideologias políticas do Brasil em 4 passos. Primeiro passo, compre seu livro. Esquerda e Socialismo no Brasil. Uma noite de 5 séculos. Compre impresso. Escolha quando quer recebê-lo. Compre no site Clube do Autor. Você pode escolher comprar o livro em e-book por R$5. Neste caso, vá ao Google Drive do autor. Segundo passo, escolha e baixe seu e-book de graça. Terceiro passo, confira se aprecia, então escolha pagar R$5. Agora eu vou narrar um trecho do livro. Uma longa noite que dura 5 séculos. Alvorada dos sonhos. As primeiras sementes da mudança. O ano é 1524. A Europa é uma tapeçaria de reinos educados. Sussurros de inquietação dançam ao vento. Camponeses, com as costas curvadas pelo trabalho árduo, sonham com um mundo onde seu labor renda frutos para si próprios, não apenas para reis e senhores. Estes são os primeiros ecos tênues de um anseio por igualdade, por um mundo onde as correntes do feudalismo sejam quebradas e os frutos do trabalho sejam compartilhados por todos. Os sussurros se intensificam ao longo dos séculos. Pensadores e filósofos como Thomas More e Jean-Jacques Rousseau desafiam a ordem estabelecida. Suas palavras são como faíscas, incendiando a lenha da insatisfação. Eles vislumbram um mundo onde o poder reside não nas mãos de uma minoria privilegiada, mas na vontade coletiva do povo. Esta é a era do iluminismo, onde a razão e o progresso são as estrelas guia. Mas esses sonhos ainda são nascentes, frágeis. Eles enfrentam resistência daqueles que se agarram ao poder. A aristocracia, a nobreza rural e a hierarquia da igreja se posicionam como guardiões da velha ordem. Eles veem essas novas ideias como uma ameaça, uma heresia perigosa que precisa ser eliminada. As linhas de batalha estão traçadas, o palco está montado para um confronto de ideologias que ecoará através dos tempos. No entanto, as sementes da mudança foram plantadas. Elas se enraizam no solo fértil do descontentamento, irrigadas pelas lágrimas e suor dos oprimidos. O anseio por um mundo justo e equitativo não será silenciado. Ele continuará a crescer, alimentado pela crença de que um mundo melhor é possível. Um mundo onde a dignidade de cada ser humano é reconhecida e celebrada. Fogos da Revolução. A esperança se incendeia. O século XVIII explode com o rugido dos canhões e o clamor da Revolução. As colônias americanas, cansadas do domínio britânico, se levantam em nome da liberdade e da autodeterminação. Os ecos de sua luta atravessam o Atlântico, incendiando a Revolução Francesa,
um evento cataclísmico que estilhaça os alicerces da velha ordem. Essas revoluções, embora separadas por geografia e circunstâncias, compartilham um fio condutor: a busca pela liberdade, igualdade e fraternidade. São impulsionadas pela crença de que o poder emana do povo, não de um direito divino ou privilégio herdado. Os ideais do iluminismo encontram sua expressão máxima nas ruas de Paris e nos campos de batalha da América. Das cinzas dessas revoluções emerge uma nova ideologia, o socialismo. Ele promete um mundo onde os meios de produção são propriedade e controlados pelos próprios trabalhadores, onde a riqueza é distribuída de forma justa e a justiça social prevalece. Pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels fornecem uma estrutura teórica para essa nova ordem, seus escritos se tornando o evangelho de um movimento crescente. O sonho socialista se espalha como um rastilho de pólvora pela Europa e além. Os trabalhadores, inspirados pela promessa de um futuro melhor, se organizam em sindicatos e partidos políticos. Eles exigem melhores condições de trabalho, salários mais altos e uma parcela da riqueza que criam. Pela primeira vez na história, a classe trabalhadora encontra uma voz, uma plataforma para desafiar o status quo. Sombras da desilusão. O punho de ferro se fecha. O século XX desponta com uma mistura de esperança e apreensão. O socialismo, antes uma ideologia marginalizada, conquistou um espaço nos corredores do poder. A Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, envia ondas de choque por todo o mundo, à medida que o czar é deposto e um Estado comunista é estabelecido. Pela primeira vez, o sonho socialista parece estar ao alcance. Mas o triunfo do socialismo é efêmero. A promessa de igualdade e libertação logo dá lugar às duras realidades de um governo totalitário. Na Rússia, o punho de ferro de Stalin esmaga a dissidência e transforma o país em um vasto gulag. Dos campos de extermínio do Camboja às ruas de Havana, regimes socialistas mergulham na tirania, seus ideais utópicos distorcidos em instrumentos de opressão. O indivíduo, antes celebrado como a pedra angular da utopia socialista, é absorvido pelo coletivo. A liberdade de expressão, pensamento e credo são sacrificadas no altar do Estado. O sonho de uma sociedade sem classes se transforma em um pesadelo de controle estatal, à medida que elites burocráticas substituem a aristocracia como a nova classe dominante. O mundo assiste com horror ao desmoronar do experimento socialista. O Muro de Berlim, um símbolo potente da divisão da Guerra Fria, permanece como um lembrete brutal do fracasso do socialismo em cumprir suas promessas. A queda do muro em 1989 marca não apenas o fim da Guerra Fria, mas também uma profunda crise de fé no projeto socialista. Nos corações de muitos, o desejo por liberdade arde intensamente. É um anseio que transcende tempo e espaço, um chamado universal por dignidade e autodeterminação. Ao longo da história, incontáveis indivíduos e movimentos se levantaram para responder a esse chamado, desafiando a opressão e lutando por um mundo onde a liberdade não seja apenas um sonho, mas uma realidade. A jornada do socialismo é marcada tanto pela esperança quanto pela luta. É um legado carregado por aqueles que acreditam em uma sociedade mais justa e igualitária. Dos pioneiros iniciais aos defensores modernos,
a luta pela igualdade e pelos direitos dos trabalhadores continua. Este legado duradouro nos lembra que o progresso muitas vezes é conquistado com dificuldade, mas sempre vale a pena ser perseguido. Através das vitórias e dos reveses, o espírito do socialismo persiste, inspirando as futuras gerações a manter a chama da esperança acesa. O século das revoluções. O século XIX trouxe as revoluções que tentaram concretizar os ideais socialistas. De Paris a São Petersburgo, de Londres a Nova York, a humanidade se levantou para reclamar a igualdade e a liberdade prometidas. Discursos poderosos são dados em praças lotadas. Trabalhadores, estudantes e intelectuais se unem, carregando bandeiras e cartazes que clamam por mudança. Mas com cada revolução veio também o confronto brutal entre o sonho e a realidade. A alma do homem, uma vez esperançosa, começou a questionar o custo de tais lutas. O sacrifício do indivíduo pelo coletivo tornava-se cada vez mais palpável. As cenas mudam para momentos de repressão, violência e traição. Um jovem revolucionário é preso, seu rosto marcado pela dor e pela dúvida. A era das desilusões. O século XX trouxe o auge do socialismo em sua forma mais radical. Na União Soviética, na China e em outras nações, o sonho socialista tornou-se realidade. Mas a que custo? Um trabalhador olha para o retrato de um líder no alto da parede, enquanto uma bandeira vermelha trêmula ao vento. O olhar do trabalhador é vazio, desprovido de esperança. A promessa de uma sociedade justa e igualitária rapidamente se transformou em um pesadelo de repressão, censura e totalitarismo. A alma do homem foi esmagada sob o peso de um sistema que prometia libertação, mas que entregava apenas opressão. Reflexões modernas. O socialismo e a alma humana. Hoje, os ideais socialistas ainda ressoam, mas as cicatrizes do passado são difíceis de ignorar. O que restou da alma do homem após séculos de luta por um ideal que tantas vezes o traiu? O mundo moderno, com suas próprias injustiças e desigualdades, continua a buscar respostas. Mas será que o socialismo, em sua essência, pode reconciliar o coletivo com o individual? Ou a alma do homem está destinada a vagar entre sonhos de utopia e a dura realidade? O livro A Noite de 500 Anos traduz um legado a ser redescoberto. O livro Uma Noite de 500 Anos é a história de uma luta contínua, uma noite longa e escura, onde a alma do homem foi testada até o limite. Mas também é uma história de resistência, de um espírito que, apesar de tudo, nunca deixou de buscar a luz. O livro Uma Noite de 500 Anos é uma obra que convida à reflexão, que desafia as noções simplistas de bem e mal e que nos obriga a confrontar as verdades sobre nossa própria natureza. A alma do homem sob o socialismo não é apenas uma história de opressão, é também uma história de resiliência, de uma busca incessante por dignidade e justiça. Conclusão: a jornada continua. A noite de 500 anos pode estar chegando ao fim. A jornada continua. De fato, a alma do homem, ainda buscando equilíbrio entre o coletivo e o individual, entre a utopia e a realidade, segue sua marcha pelo tempo. O livro Uma Noite de 500 Anos, a alma do homem sob o socialismo, é mais do que uma obra literária. É um convite à reflexão, um chamado à ação. Compre sua cópia, impressa ou e-book e leia, e faça parte desta jornada histórica e humana. Baixe o e-book por apenas R$5 ou adquira a versão impressa. Uma leitura que promete transformar sua visão sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. Imperdível. O livro Uma Noite de 500 Anos, a alma do homem sob o socialismo,
Prepare-se para uma jornada épica que atravessa 5 séculos de história. Descubra como a alma humana lida com os desafios de um sistema que promete igualdade, mas que muitas vezes sufoca o indivíduo. Este filme documentário é uma experiência cinematográfica única que provoca reflexões profundas sobre liberdade, justiça e a luta por uma sociedade mais justa. Não perca essa oportunidade de assistir este documentário e comprar o livro Uma Noite de 500 Anos, a alma do homem sob o socialismo. Mergulhe em uma história que ressoa com os desafios do presente e as esperanças do futuro. Assista agora, compre o livro Uma Noite de 500 Anos, a alma do homem sob o socialismo. Faça parte desta jornada transformadora. Você já sabe, mas nunca custa recordar. Você pode fazer seu teste sobre a sua ideologia dominante. Será esquerda? Será direita? Quem sou? Faça de graça seu autoteste e obtenha certificado para facilitar o seu autoconhecimento. Grátis. Conheça a história das ideologias políticas do Brasil. Agora, compre seu livro Uma Noite de 500 Anos, a alma do homem sob o socialismo. Compre impresso ou escolha e baixe seu e-book de graça. Confira se aprecia então, escolha pagar R$ 5.